No vasto e misterioso reino celestial, onde a luz e a escuridão coexistem em um equilíbrio delicado, um dilema profundo e angustiante se desenrola. O céu resplandece com a glória de Deus, mas nas sombras, a figura de Satanás, o adversário, conspira contra a criação divina. A narrativa se desenrola em tempos imemoriais, quando os anjos, seres de pura luz e servos de Deus, eram guiados pela vontade do Criador. Contudo, a rebelião de Satanás e a queda dos anjos se tornaram o epicentro de uma batalha entre o bem e o mal, um conflito que ressoa através dos séculos. Enquanto os anjos fiéis se reúnem em adoração ao Senhor, a desolação e a ira permeiam o coração de Lúcifer, agora conhecido como Satanás. Ele questiona a soberania de Deus e, em seu orgulho, decide que deseja ser igual ao Altíssimo. A Escritura nos revela: Tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isaías 14:13. Assim, o céu se torna o palco de uma rebelião que resultaria em angústia e separação. Os anjos caídos, seguidores de Satanás, também se veem tomados por um misto de desilusão e raiva. Eles observam a criação de Deus, a humanidade, sendo formada à imagem e semelhança do Criador. A sensação de perda e traição esmaga suas almas, enquanto se questionam por que Deus não os destrói, porque Ele permite que continuem a existir. O dilema se torna palpável. Se Deus é todo-poderoso, por que não elimina imediatamente essa ameaça à sua criação? A resposta a essa pergunta se entrelaça com a própria natureza de Deus e a essência do livre-arbítrio. Os sentimentos de indignação e impotência dominam os anjos caídos. Eles se perguntam se a sua rebelião foi em vão, se ainda há esperança de redenção ou se estão condenados a vagar na escuridão eternamente. A tristeza e a desilusão se transformam em um desejo ardente de vingança contra a humanidade, que, ao contrário deles, desfruta do amor e da graça de Deus. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta: O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Nesse cenário de conflito emocional e espiritual, a narrativa se aprofunda na luta interna de cada personagem. A tensão entre a luz e a escuridão, entre a justiça e a misericórdia, cria um clima de expectativa. O que acontecerá quando as forças do bem e do mal colidirem? Quais serão as consequências da escolha de Deus de não eliminar o mal de imediato? O dilema central se estabelece. Em um mundo onde o livre-arbítrio existe, o que significa realmente ser livre? A jornada apenas começou e cada personagem está prestes a confrontar verdades que desafiarão suas crenças mais profundas. No começo de uma nova era, em meio ao brilho das estrelas e à harmonia celestial, os anjos se reuniam em adoração. Entre eles, um dos mais radiantes, Lúcifer, refletia sobre seu papel no reino. As vozes angelicais entoavam louvores, mas uma inquietação começava a se formar dentro dele. Por que devemos nos contentar em ser eternamente servos? Pensava. Não somos todos feitos à imagem de Deus? Por que não podemos também reinar? Enquanto isso, nas profundezas do céu, o primeiro anjo, Miguel, sentia a tensão crescente. Ele observava Lúcifer com preocupação, sabendo que seu coração se tornara um campo fértil para a dúvida e o orgulho. Lúcifer, amigo meu, o que te leva a questionar a vontade do Criador? Miguel perguntou, sua voz suave, mas firme. Deus, em sua infinita sabedoria, nos colocou aqui para glorificá-lo. A verdadeira grandeza está em servir. Lúcifer virou-se, seus olhos brilhando com uma chama ardente. Servir?
ou ser escravizado por um Deus que se recusa a compartilhar sua glória? Está cego, Miguel. Ele nos fez para adorá-lo, mas não nos deu o que realmente desejamos, a liberdade de sermos como ele. As palavras de Lúcifer ecoaram no ar, criando uma onda de incerteza entre os anjos que os cercavam. Nas sombras, um grupo crescente de anjos começou a se reunir ao redor de Lúcifer, atraídos por suas promessas de liberdade. Eles estavam divididos entre o amor por Deus e a sedução do poder que Lúcifer oferecia. Se somos realmente seus filhos, sussurrou um dos anjos, por que não podemos reivindicar nosso lugar ao seu lado? Ele nos criou, mas a nós não nos é dado o mesmo direito de governar. Aos poucos, a rebelião estava sendo semeada e as primeiras dificuldades começaram a aparecer. Os anjos fiéis, liderados por Miguel, tentavam manter a unidade, mas o clima de descontentamento crescia. Devemos permanecer firmes, Miguel exclamou em uma reunião. A luz de Deus é nossa força. Não podemos permitir que o orgulho de um anjo nos afaste do nosso propósito. Sabe o que é ser fiel? Retrucou um dos seguidores de Lúcifer com amargura. É viver na sombra de alguém que se recusa a nos ver como iguais. O que é um Deus que não partilha sua majestade? Estamos fadados a permanecer como meros servos. As palavras do anjo caído ecoaram como um trovão, e as dúvidas começaram a se espalhar como uma praga. Lúcifer, vendo a divisão, alimentava o fogo da rebelião. Se Deus realmente nos ama, por que não nos concede a liberdade de escolher? A verdadeira essência do amor é a escolha, e nós precisamos de nossa própria voz, ele proclamou. Enquanto isso, na presença de Deus, os anjos fiéis se reuniam em oração, buscando orientação. Senhor, como podemos enfrentar essa divisão? Miguel questionou, seu coração pesado. Teus filhos estão se afastando e a escuridão começa a consumir aqueles que uma vez eram luz. A resposta de Deus veio em um sussurro suave, mas cheio de poder. A liberdade que lhes dei é um presente, Miguel. Para que o amor seja verdadeiro, deve ser escolhido. Mesmo diante da rebelião, minha mão ainda estende a misericórdia, mas a escolha é deles. A tensão no céu crescia, e a batalha entre os anjos fiéis e os caídos se tornava inevitável. As dificuldades iniciais se transformavam em um conflito aberto, e a separação entre os dois grupos tornava-se mais palpável a cada dia. O que se tornou de nós? Um dos anjos fiéis lamentou a Miguel. Estamos perdendo nossos irmãos. O que acontecerá se não conseguirmos trazê-los de volta? A resposta de Miguel era firme. A luta não é apenas por eles, mas pela essência do que somos. Precisamos ser a luz que ilumina até mesmo os corações mais sombrios. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos deu o amor como nossa arma. Lúcifer, agora consumido por seu desejo de poder, olhava para a humanidade que Deus começava a criar à sua imagem. Eles não merecem o que têm, pensou, a ira queimando em seu coração. Se eu não puder ser como Deus, então farei com que eles também caiam. E assim, o dilema se aprofundava, enquanto a batalha celestial começava a se desenrolar, com consequências que ecoariam por toda a eternidade. A tensão entre os anjos crescia como um fogo incontrolável, e Lúcifer percebeu que sua influência sobre os outros se tornava cada vez mais poderosa. Ele se deleitava ao ver a divisão se alargar, como se cada palavra sua fosse uma faísca que acendia o coração dos que o seguiam. A liberdade que busco não é apenas minha, ele proclamava, mas de todos nós. Se não lutarmos agora, seremos sempre apenas sombras da verdadeira grandeza. Miguel sentia a pressão crescente em seu coração. Sentado em uma das mais altas nuvens, ele olhava para o vasto céu, onde a luz de Deus ainda brilhava, mas se sentia cada vez mais distante.
Como pude permitir que as sementes da insatisfação florescessem entre meus irmãos? Refletia. Eu deveria ter visto isso antes. A beleza de nosso propósito não está apenas em servir, mas em amar e respeitar o plano divino. Enquanto isso, os anjos seguidores de Lúcifer se aglomeravam ao seu redor, prontos para a batalha que se aproximava. Um deles, chamado Azazel, levantou a voz. O que nos impede de sermos como Deus? Ele nos criou, mas também nos limitou. Se ele é amor, por que não nos dá o direito de experimentar o que é ser divino? As palavras de Azazel ressoavam nas mentes dos presentes, e muitos começaram a se questionar. A dúvida se espalhava como uma névoa, obscurecendo a visão clara do propósito que uma vez tinham. Seremos sempre servos? Outro anjo perguntou, sua voz tremendo de emoção. Ou devemos nos levantar e reivindicar nossa posição? Como um eco do passado, Miguel lembrou-se das palavras de Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O primeiro anjo sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. O orgulho e a ambição estavam corroendo a essência de seus irmãos, e ele se perguntava se ainda havia esperança. Enquanto isso, Lúcifer, em seu fervor, começou a fazer planos. Se não podemos ter a glória que merecemos no céu, então que a busquemos na terra que está por vir. A humanidade será nossa chance de moldar um novo destino. Eles não são perfeitos, mas são suscetíveis a nossas tentações. Se eu puder seduzir um deles, então poderei enfraquecer a autoridade de Deus. As palavras de Lúcifer penetraram o céu como um raio, e a decisão estava prestes a ser tomada. Miguel, percebendo que o conflito interno se tornava um desafio tangível, convocou os anjos fiéis. Precisamos estar unidos mais do que nunca. As palavras de Lúcifer podem parecer sedutoras, mas lembrem-se do que Deus nos ensinou. Porque você tem sido fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Mateus 25:21. Devemos permanecer firmes na verdade. A batalha se aproximava e a atmosfera estava carregada de eletricidade. Os anjos fiéis se preparavam para defender o céu, mas Miguel sentia o peso de suas decisões. Se falharmos, não será apenas uma derrota, mas a perda de tudo o que somos, pensou angustiado. A responsabilidade de liderar seus irmãos em um momento tão crítico pesava sobre seus ombros. Do outro lado, Lúcifer sorria ao ver a hesitação nos rostos de seus antigos amigos.